mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de que a gente se prontifica a ser um pouco melhor. Então eu convido vocês a fechar os olhos para que a gente possa fazer uma prece em agradecimento por esse momento, que nós possamos elevar nosso pensamento, esquecendo um pouco dos nossos problemas, deixando lá fora tudo que nos aflige e nos concentrarmos no agora, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre querido, pedindo, como eterno limite que somos, que possamos aprender hoje mais um pouco aquilo que necessitamos para sermos seres humanos melhores. Vamos agradecer mais uma vez a esta casa que nos acolhe e que recebe a cada um de nós a espiritualidade amiga, que dá a cada um aquilo que cada um merece e necessita. E imaginando a figura do nosso querido Mestre ao nosso lado, nos convidando a estar aqui hoje. Vamos pedir que, acima de tudo, nós possamos absorver a lição da noite e colocá-la em prática no nosso dia. Porque esse é o objetivo do Evangelho do Cristo: colocar em prática as suas lições em todos os momentos. E assim pedimos, Jesus, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, convidando o nosso companheiro Márcio para a reunião de hoje. Obrigado. Pode começar já? Tá filmando, não? Já está transmitindo já? Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Márcio Luiz, para aqueles que não me conhecem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à casa por mais um convite e gostaria de externar para vocês que sempre que a gente vai fazer uma palestra é algo muito enriquecedor, porque nós temos simplesmente que estudar e muito. A gente começa a relembrar, reler obras, a gente começa a, vamos dizer, cavar muitas das obras que às vezes a gente tinha guardadas lá no fundo da estante, ou hoje na estante digital, no Kindle, né? Essas coisas. E o mais interessante é que quando a gente começa a estudar sobre esse tema, que é orar, oração, se você parar para pensar, o som está saindo direitinho aqui, né? Tá. Se vocês pararem para pensar, tema oração é um dos temas mais antigos da humanidade. É um dos temas mais, assim como a fé. Porque o próprio Kardec já dizia que a fé é algo inato no ser humano. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão. Existe aquela questão, né? Puxa, a fé a gente aprende com o dia a dia? Ou a gente adquire, ou já nasce com ela? Né? E nós temos registros, inclusive, de tribos, hominídeos, que faziam rituais há 70 mil anos atrás, até 100 mil anos atrás. Então, a partir do momento em que o ser humano passou a ter mais consciência de si mesmo, ele passou a ter aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, o maior controle sobre as suas e a execução das suas vontades. Esse homem começou a se questionar, ele começou a olhar para o mundo e começou a pensar: puxa, deve existir algo superior, deve existir alguma força muito poderosa controlando tudo isso. E também passou a sentir a necessidade de estabelecer uma comunhão, um contato com essa energia superior.
com essa energia suprema, ou essa energia desconhecida, né? Faziam oferendas, oravam, esses rituais. Portanto, gente, é algo que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. A própria Bíblia, quando a gente fala em oração, tem dezenas de passagens de Cristo orando. Pessoal, se Cristo, uma entidade com um patamar com o nível evolutivo do Criador, o Cristo com o nível evolutivo de uma entidade que ajudou até na formação do planeta Terra, se ele orava, Simão Pedro acordava de madrugada para ir pescar e Cristo estava lá orando, se recolhendo no deserto. Se ele, que é o Cristo, fazia isso, imagina nós, imagina eu, imagina você aqui, seres imperfeitos, em busca da evolução, do progresso, em busca da perfeição, que sabe-se lá quantos milênios para frente ainda teremos. Se Cristo orava tanto assim, deve ser bom, né, gente? Deve ser muito bom, deve trazer um efeito muito bom para a gente. Ou vocês não acham? Nessa toada, eu sempre que eu vou dar uma palestra, eu gosto de tentar unir um pouquinho da ciência com o espiritismo. Se nós pesquisarmos, nós vamos ver, nós vamos achar na internet uma série de estudos envolvendo a oração, envolvendo a prece, os efeitos da oração em quem ora e os efeitos da oração em quem recebe essa energia. Eu trouxe só 2 casos aqui para elencar, por exemplo, esse Dr. Randolph Bird, cardiologista, fez uma experiência no Hospital Geral de São Francisco. Ele separou 2 grupos de mais ou menos 200 pacientes cada um. Um grupo ia receber preces e outro grupo não. E esse grupo que ia receber preces não sabiam que iam receber preces. E aí ele contatou pessoas pelos Estados Unidos inteiro, católicos e protestantes, e orou por esse grupo. E os resultados foram muito interessantes. Você pega esse grupo que recebeu oração, você tem uma probabilidade 5 vezes menor de precisar de antibiótico. Você não teve nenhum desse grupo que precisou de intubação endotraqueal. No outro grupo teve 14. Melhora mais rápida, menor número de desencarnes. Tem um outro estudo, que foi na Universidade de Stanford. Eles conseguiram, através de exames de neuroimagem, mapear a atividade cerebral durante a prece, mas não fazendo a prece, recebendo a prece. Uma pessoa não sabia que estava recebendo a prece de um ser que ele tem ligação afetiva. E sabe o que aconteceu? Áreas do cérebro dessa pessoa foram ativadas, que normalmente não estariam ativadas, durante o momento em que ele estava recebendo esta energia. Vocês entenderam que não importa a distância? Nesse estudo dos Estados Unidos, do Hospital de São Francisco, pessoas do país inteiro orando para aquele grupo, distâncias de milhares de quilômetros. De várias experiências que eu encontrei na internet, eu posso falar para vocês, pouco importa a distância, chega imediatamente do emissor para quem precisa ou para quem recebe. Mas isso levanta algumas questões. Como? Porque a gente viu, Cristo orava, o homem ora desde sempre. Alguns experimentos falam, olha, esse negócio é bom, deve ser interessante poder orar, deve ter um valor. Aí, para a gente continuar essas explicações, eu vou passar por um caso que aconteceu com um amigo meu.
Época da pandemia, perdeu 2 parentes de uma vez só, em seguida, e estava bastante triste. É espírita, mas estava enferrujado e estava naquele dia triste, etc. E falou: nossa, como é que eu vou fazer? Já sei, vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se todos aqui são espíritas ou estão tendo um contato com o Espiritismo. Nós lemos as obras do Kardec, uma delas, a principal, eu acho, né? Tem todas, não tem obra principal, mas uma das mais importantes é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele abriu a esmo e caiu lá: prece para a perda de pessoas amadas. Prece não, caiu esse título, perda de pessoas amadas. E ele leu e aquilo foi um bálsamo para ele, naquela noite. No dia seguinte, ainda um tanto desolado, ele sentou para orar novamente, mas quando ele foi orar, ele ainda triste, choroso, perguntou: onde estarão esses meus parentes? Será que eles estarão bem? Será que eles estarão numa região boa? Será que eles estão se recuperando? Será que eles estão numa colônia espiritual? Será? Aí ele abriu o Evangelho a esmo e o que caiu? Há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo. As moradas é tudo. Muitos poderiam dizer: é coincidência. Mas aí, pessoal, veio o 3º dia seguido. No 3º dia seguido, ele chegou para fazer a prece ainda triste e choroso, como é natural. Não é porque é espírita que não vai sofrer com o luto. O luto é um processo natural de cada ser humano. E é muito pessoal. No 3º dia, ele já mais tarimbado falou: mentor, mas como é essa prece que eu estou fazendo aqui? Vai chegar nesses meus parentes que desencarnaram recentemente? Eram 2, está em poucos dias. E aí ele abriu o Evangelho pelo 3º dia seguinte. E olha o que saiu: ação da prece, transmissão do pensamento. É coincidência, pessoal? Não, né? E esse trecho aqui é uma pérola que está lá no Evangelho, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo: pedi e obtereis. Quem tiver a oportunidade, leia esse capítulo inteiro, passa o mês, lê de novo. Cada vez que a gente lê, nós damos um significado diferente para ele. E uma coisa muito interessante que esse capítulo fala é de como a prece é transmitida e chega nos lugares. Todos aqui já ouviram falar na expressão fluido cósmico universal? Algumas pessoas que ainda estão começando no Espiritismo, que ainda não tiveram oportunidade de ler todas as obras ou ter contato, vão com o tempo perceber que em muitas obras do Espiritismo, muitas obras de Kardec, aparece essa expressão fluido cósmico universal, que é uma energia, substância, o que quer que dê um nome, que preenche tudo, todo o universo. E nós, que dá forma a tudo. E nós estamos mergulhados nesse fluido, todos, sem exceção. Sem exceção. O exemplo clássico que é dado nas aulas espíritas é como peixes no oceano. Imagina que o oceano é esse fluido, nós estamos dentro dele. Não dá para se distinguir, ele é imponderável. E agora vem uma coisa interessante: se nós todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, então todos nós estamos interligados. Já pararam para pensar nisso? Se todos os nossos pensamentos saem de nossa mente, com vontade direcionada através do nosso coração, e são transmitidos através desse fluido cósmico universal para todos os cantos do universo, até os confins do universo, significa que o pensamento de todos é transmitido e os pensamentos podem ser somados. Nós todos estamos interligados. Quer um exemplo melhor?
Pifou. Vamos no dedo. Não tem problema. Foi. Alguém já desmontou? Alguém já teve algum filho que desmontou um aparelho seu em casa, que você quase teve um treco? Não! Alguém já viu uma placa de circuito? Isso aqui é uma placa de circuito. Tudo está interligado. Se eu estou orando nesse momento, estou imaginando, sei lá, minha avó, eu não sei onde ela está em alguma das moradas do Pai. Vó, que você esteja bem, estou orando com vontade. Esse pensamento, ele é transmitido através desse fluido cósmico universal e chega no seu objetivo final em instantes, mais rápido que a velocidade da luz. Como, Márcio, meu pensamento é mais rápido que a luz? Não. A transmissão do seu pensamento, não o seu pensamento. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu estou mentalizando ela, mas e se eu fizer uma prece com um pedido? Eu vou pedir por alguém. Não tem problema, ele vai se espalhar nesse fluido e vai ser interceptado por espíritos superiores, auxiliares de Cristo, auxiliares de Deus. Seus casos serão analisados, serão revistos, serão analisados principalmente quanto à justeza, o momento correto. Mas nesse momento, eu estou apenas deixando transparecer para vocês que o pensamento viaja. Agora, tomem cuidado, porque o pensamento viaja, a oração viaja e ela vai se somar com energias semelhantes. Nós não estamos todos aqui num objetivo só. Gera um vórtice de energia muito forte aqui, certo? Então cuidado, porque aquilo que você deseja se soma no meio do caminho e pode ir com muita força para que você desejou e volta para você, volta para o emissor. Então, não se desejar o mal, pode ser que você também colha, tanto pela justiça divina, quanto pelo retorno da energia. Deu para ficar claro, gente? Funciona. Vamos ver mais coisinhas. É a distância, viu? Ah, tá. Eu falei agora há pouco para vocês esse capítulo do Evangelho, né, o capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos dando sequência à oração, porque eu não sou ninguém para explicar para vocês exatamente como orar, porque a oração é muito pessoal. Os problemas, o jeito de encarar o mundo, o seu tesouro que você tem no coração, que é o que você vai transmitir para o Pai, é tudo muito pessoal. Mas nós temos que seguir o modelo e guia. Qual foi o maior guia da humanidade, gente? O maior modelo e guia? Cristo. Olha que interessante. Eu sei que eu não quero dar as costas para a câmera, mas vamos tentar aqui. Primeiro ele fala para nós não orarmos como os hipócritas que oram em pé, querendo aparecer, mas não é esse o meu objetivo aqui. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, ora ao Pai em segredo. E vosso Pai vê o que se passa em secreto e vos dará a recompensa. Pessoal, precisa ir para o quarto para rezar? Não, né? Cristo quis dizer, pelo menos nosso parco entendimento, pelo menos de acordo com nossos estudos, entrar para o seu quarto, entrar para o seu aposento íntimo, recolha-se. Tem um amigo meu que fala ensimesme-se, isso. Medite, avalie o seu dia, avalie o seu ano. Feche. Se você precisar para ir para um lugar tranquilo para fazer isso, vá. Se você tiver a capacidade de fazer isso num lugar mais cheio, mais movimentado, bom para você. Eu não consigo, mas ótimo. Recolha-se e converse com o Criador, converse com o Pai, mas exponha os seus medos, as suas inseguranças, as suas alegrias. Transforme a oração também, transforme os nossos amigos espirituais em confidentes, em psicólogos,
Mas não adianta tentar esconder o nosso verdadeiro eu. O Pai sabe tudo o que se passa dentro da gente, mas nós precisamos exteriorizar isso. Nós precisamos ter esse autoconhecimento para orar. Agora a gente vai dançar um pouquinho entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. De novo, para quem está nos contatos iniciais com a doutrina, Livro dos Espíritos, também uma das obras basilares de Allan Kardec. Qual o caráter geral da prece? Fazer-nos aproximar de Deus, mas também ela se reveste no caráter de louvar, pedir e agradecer. Louvar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pedir, isso todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe. Mas e agradecer? A gente agradece? Se o João da padaria te faz um favor, o seu Zé, o João te ajuda, você não vai agradecer a pessoa? Se nós vamos agradecer um desconhecido às vezes na esquina, por que não agradecer ao Pai? Por que não demonstrar para Ele a nossa gratidão? Com tudo. Então, quando praticarmos a oração, depois nós vamos falar aqui em tentar transformar isso num hábito, vamos tentar isso. O louvar também não precisa se transformar em algo, né, muito burlesco, algo de você, ó Deus, Senhor, não. Também não precisamos disso. O que a gente precisa é de sinceridade e prece inteligível, prece que você saiba o que você está falando, tenha significado. Aí nessas nossas andanças pelos centros espíritas, nas andanças pela vida, como todo mundo aqui, eu começo a me deparar com algumas questões, que são questões interessantes, porque significa que as pessoas estão estudando, estão preocupadas em crescer e aprender. E Allan Kardec também colocou isso em alguns livros. Muita gente fala isso: se Deus sabe de tudo, é onisciente, sabe de tudo o que passa em nosso íntimo, se não cai uma folha de uma árvore sem que Ele o permita, que adianta eu orar para Ele? Ele já sabe. Então, para que Deus te deu a razão, te deu a inteligência, para que deixasse sem serventia? Olha a resposta no Evangelho. Nós estamos no mundo do determinismo, num mundo onde já está tudo pré-determinado e acabou, não precisamos fazer nada. Em absoluto, nós temos um dos maiores dons que foi concedido pelo Pai para nós: livre-arbítrio, evolução, progresso, aprendizado. Então, adianta assim, eu sei da minha prova, eu sei se eu tenho que passar por tal prova, quanto tempo ela vai durar? Não. Mas eu sei que se eu pedir para o Pai e eu for merecedor, for justo o meu pedido, Ele vai me ajudar de alguma forma. Pode não resolver os nossos problemas, mas o auxílio do plano espiritual sempre é muito sutil. É uma inspiração, é um amigo que você encontra na rua, é uma ideia que você tem quando está dormindo e você acorda. Geralmente, eles mandam você estudar. Vai estudar para aprender um pouco, aí a gente te ajuda. Ah, essa aqui é interessante. É estranho a gente perguntar isso, né? Mas tem gente que tem essa dúvida. Eu vou juntar esta dúvida aqui da questão 662, que é: pode-se orar pelos outros? Com... ele fala, claro que se pode orar pelos outros. Vamos fazer a nossa própria resposta. E tem uma passagem no Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que fala:
deve-se pôr termo à prova dos outros? Resumindo, muita gente pergunta, devo orar pelo próximo? Será que se eu orar por ele ou eu ajudar o semelhante que está em dificuldade, eu não vou estar interferindo na prova daquela pessoa, na aprovação dele? Será que eu tenho que deixar aquela pessoa sofrer? Pessoal, a regra, eu vou falar igual aquele juiz, né? A regra é clara. Fora da caridade não há salvação. Caridade sempre. Outra coisa, eu lá sou divino, eu sou Chico Xavier, eu sou Jesus, Deus, para saber qual é a prova do meu semelhante, quanto tempo ela vai durar. Eu não sei. Olha que coisa linda. Sabeis se a providência não vos escolheu como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar a ferida do teu irmão? Já pensou se o seu irmão está num momento terrível e você faz uma simples oração, e nesse momento de oração, espíritos de luz envolvem aquele irmão, e naquele momento, o coração daquela pessoa é abrandada, ou aquele que praticou maldade se arrepende? Às vezes a pessoa está numa aprovação, está numa expiação, ou está passando por um problema que ela mesma deu causa por imprevidência dela, porque muitos dos nossos problemas aqui fomos nós mesmos que criamos. A maioria, né? Então, pessoal, sempre, ore sempre. E isso aqui se aplica aos encarnados e aos desencarnados. Lembra do começo da preleção que nós falamos em orar pela aqueles que já se foram? Ah, mas Márcio, fulano que morreu não era mal, já está julgando. Que desencarnou, sei lá, de repente ele pode não estar num lugar, um suicida. Tem muita gente que tem preconceito contra esse assunto e contra essas pessoas, essas pessoas que sofreram demais. Por que não orar por um suicida? Eu não gosto dessa palavra. Já pensou, tá? O sofrimento, a culpa, mas os espíritos dizem que quando nós oramos por alguém que partiu e que está em um momento de sofrimento, eles vão sentir o bálsamo, eles vão sentir que tem alguém orando por eles, vão sentir essa energia, eles vão sentir o seu amor, e eles podem naquele momento se arrepender, orar, pedir ajuda a Deus. Vocês, tem até aqui uma imagem, deixa eu ver se está aqui. Eu pus, não esqueci de pôr. Todo mundo assistiu o Nosso Lar aqui? Acho que essa é a cena em que Clarencio retira André Luiz do umbral. É um momento que depois de 8 anos de sofrimento, André Luiz desperta e ora com tamanho fervor. E André Luiz, o mais interessante, ele recebia orações, ele sabe de quem? De um ex-paciente dele, que ele nem lembrava, e a mulher ficava orando por ele. A mãe dele, que já estava em outro plano, orava por ele e ajudou ele a sair daquela situação. Também recomendo, viu gente, é bem legal. O livro primeiro, depois o filme. Se não der para ler o livro, assiste o filme. Já falamos sobre isso aqui. Orar. Vamos ver o que a Joana de Ângeles fala sobre oração? Joana de Ângeles, para aqueles que não conhecem, mentora de Divaldo Pereira Franco. Primeira frase mais simples: orar é um ato que se deve converter em hábito. Por que em hábito? Porque quando você converte em hábito, e um dia atrasa o horário, você sente que está faltando alguma coisa. Vocês escovam o dente à noite? Ou de dia? Quando acorda, quando vai dormir? E aí você vai escovar, e você comeu alguma coisinha antes de dormir, não fica incomodado? Tem que escovar o dente. Mesma coisa, oração, hábito, disciplina. Olha aqui, a grande instrução de Emmanuel
para Chico Xavier, lá aos pés da cachoeira. Disciplina. Disciplina e disciplina. A última frase é interessante, que eu vou fazer um link com a aviação. A oração, em muitos livros, muitas obras, né? Eles pedem que seja feita, como eu falei, cada um tem o seu jeito. Você acordou, gente, você vai sair para a rua, já ora, já pede, vai fazer algo importante, ora, pede, cultive o hábito antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desajuizado à oração do desespero, né, gente? Já trabalhei em aviação por alguns anos e reparem que o nosso amigo ali, comandante, está enfrentando uma situação de extremo mau tempo, a gente chama isso de CB, uma nuvem às vezes pesada, carregada, e provavelmente ele não estava muito preparado. O nosso amigo, que estava tocando a vida dele, num paralelo com nós aqui, com o nosso plano reencarnatório, não se preparou e entrou em desespero quando pegou um mau tempo. Não sabia para onde ir. Pifou um instrumento do avião e falou: e agora? O que o piloto faz nessa hora? Mayday, né? Qual que é o nosso Mayday, gente? Socorro, Pai. Não é oração? A gente ora. Então o que Joana de Ângeles quis dizer foi isso. Sempre é hora de rezar, mesmo no desespero. Mas vamos cultivar como um hábito. Vou dar uma acelerada. Eu não poderia deixar de falar numa palestra espírita sobre o Evangelho no Lar. Nós espíritas gostamos muito desse tema, que é um pedacinho de um centro espírita dentro de casa, que é um pedacinho de paz, é transformar nosso lar, ou onde quer que nós façamos o Evangelho, num pequeno oásis de paz, pelo menos naquele momento. Também não vou perder muito tempo aqui ensinando, mas para quem não conhece, vamos deixar mais ou menos claro. Se escolhe um dia da semana, com um determinado horário, aí muitos vão me perguntar, mas por quê um determinado horário, dia da semana? Vamos dar um exemplo, um domingo, 10 horas da manhã. Por duas razões. Primeiro, para virar hábito. Assim você não esquece. Segundo, gente, os espíritos não estão à nossa disposição. Os nossos mentores, guias, tal, eles também têm os compromissos deles, eles também trabalham sem cessar. Eles não vão chegar à noite lá em casa e ficar puxando o feed das redes sociais, como todo mundo faz. Não é verdade? Não é? Então, reserve um dia e um horário. Vamos pegar um livro edificante. A gente aconselha o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque para quem fez direito vai entender um código comentado, né? Você lê a passagem e depois tem um comentário embaixo, é muito legal, mas você pode abrir com a Bíblia, um outro Evangelho, qualquer coisa. Você pode fazer isso em família, pode fazer sozinho, mas faça em voz alta, pode fazer com amigos. Vou me apegar ao exemplo da família. Como diria Divaldo Pereira Franco, família que ora unida, permanece unida. Lê lá um trecho, você pode abrir a esmo, ou você pode seguir uma sequência semanal. Se fazem comentários. Depois dos comentários nós vamos fazer vibrações pelo mundo, pelos refugiados de guerra, pelos velhinhos nos nossos asilos, abandonados à própria sorte, pelas crianças órfãs, pelos desempregados, pelo que o nosso coração mandar. Vamos pedir por nós, vamos pedir pela nossa família, pela nossa casa e vamos agradecer ao plano espiritual. E vejam bem, estabeleceu-se uma rotina com isso,
estabeleceu-se algo produtivo, um vórtice de energia boa, positiva em nosso lar, os nossos amigos espirituais, que com certeza comparecem a essa reunião, com o tempo eles podem até trazer outros amigos que estão precisando de uma palavra, que estão precisando daquela oração, de um contato com vocês, meus amigos. Quantos centros espíritas não começaram desse jeito? Uma tacada só, estudo, instrução, disciplina, oração, agradecimento, presença dos bons espíritos. A minha esposa outro dia falou, quando eu comentei sobre esse negócio do horário, né? Ela falou, mas o horário, e se for uma emergência e eu for fazer em casa? Eu falei, olha filha, se for uma emergência com você e você me ligar, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou te ajudar, os espíritos também. Gente, eu vou insistir nessa palavra da assiduidade, da disciplina. Quem aqui não chega em casa à noite, depois desse dia atribulado, eu dei o exemplo da rede social, né? A gente fica lá 1h30, tá? Depois eu rezo. Não, daqui a pouco eu vou rezar. Não, daqui a pouco. Aí quando você vê, nossa, meia-noite, vou dormir. Vou rezar na cama. Aí vocês deitam na cama lá, Pai nosso que estais no céu, nesta data querida, parabéns e dorme. Quem nunca? Tá vendo, gente? Nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos. Nós todos erramos, tentamos acertar, tentamos aprender. Vamos procurar errar, não é acertar, é errar o menos possível. Ainda não. Aquela imagem que eu tinha posto para vocês aqui, ó. Da academia, tá vendo esse cara cansado aqui? A habituidade da oração é como ir na academia. Quem aqui já começou a academia e falou, olha, você precisa de pelo menos 3 meses ou 6 meses para ter algum, né, para os efeitos começarem a se tornar visíveis, né? E quem começou e depois largou com 1 mês? Não deu, o horário, ó. Tá cheio de gente baixando a cabeça aqui, viu? Você tá em casa aí, ó, você não tá vendo, tá cheio de gente baixando a cabeça. Eu fui um deles várias vezes. Depois de 3 meses de academia, 6 meses, você começa a falar, nossa, consigo levantar aquela caixa, não conseguia levantar. Nossa, eu estou subindo a escada com mais tranquilidade. Estou percebendo que a minha respiração melhorou, meus batimentos cardíacos estão melhores. Assim é com a oração, gente. Tudo melhora. E para encerrar, eu vou comprar outro que funciona melhor. Esse trecho, que eu acho lindo, da oração da serenidade, que é para todo mundo, né? Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. As coisas, coragem para modificar aquelas coisas que nós podemos modificar. E sabedoria para distinguir das outras. Boa noite, obrigado pela oportunidade, desculpa o atraso na palestra, o tempo extra, e foi um prazer. Tudo de bom, gente. Nossa, te agradeço.